E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais um vídeo? Então já deixa o teu like, já se inscreve no canal, porque mais uma vez a gente vai trazer um conteúdo agora um pouco diferente hoje. Nós estamos mais aqui na loja, na parte do departamento, parte de moda, então a gente vai montar alguns looks que o Gabriel, que está aí atrás, que vocês não estão enxergando ele vai escolher uma peça e o meu desafio é eu montar 3 looks para 3 situações, ocasiões distintas com essa mesma peça e compor o restante. Vamos lá? Então vamos ver qual que vai ser a peça que ele vai escolher. Então, Adel, eu pensei em pegar uma peça assim mais fácil, né, para você. Uma camisa social, né, que se encaixa com vários looks. Essa aqui eu achei bem bonita. Nada convencional, né? Uma cor aqui para você combinar com qualquer coisa também. Sim, sim. Ó. Fácil. Desafio aceito? Aceito. Só você esqueceu que no inverno é meio complicado usar linho, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Adel, tem mais um detalhe. Eu vou te dar 3 situações para você montar os looks. Um jantar, uma reunião de negócios e uma palestra. Fácil, né? Tem mais alguma dificuldade que tu queira acrescentar no desafio? Para deixar um pouco mais difícil, né? Porque a camisa social é muito versátil. Ah, entendi. Começando pela cor, né? Porque se fosse algo neutro, até para explicar um pouquinho, eu achei interessante que a gente até para explicar um pouquinho o que seria o neutro, né? Tons neutros. Os tons neutros a gente geralmente classifica o preto, o branco, né, como principais cores neutras. Por quê? Porque são os ápices, né, são o máximo de cada paleta. A paleta que mais escura de todas é o preto e na situação do claro é o branco. Então por isso que isso são considerados cores neutras. E aqui, como você escolheu uma camisa, né, um tom claro, muito bonito, por sinal, esse linho verde, né, da Tommy, é um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que a gente vai conseguir montar looks bem legais. Vamos comigo. Bom, primeiramente, então, falar um pouco sobre essa camisa, né? Que é a escolhida do nosso querido Gabriel aqui. Então, essa camisa é uma camisa casual, tá? Modelo Oxford. Por quê? Porque o Oxford, a gente considera camisas Oxford quando há botões, né, que seguram a gola. E é uma camisa de linho, né? Geralmente ela é um tecido que fica muito mais leve, né? A textura e tudo mais, geralmente em ocasiões mais quentes. Porém, ela pode ser sim utilizada no inverno, né? Desde que saibamos o que compor. E explicar um pouquinho o que seria o look casual, né? Que às vezes a gente fala tanto, mas a gente nunca se pergunta o que é um look casual. Look casual são peças, né? São looks que a gente considera looks versáteis, né? Confortáveis e que não tem um código rígido de vestimenta para uma determinada situação. Então, obviamente, né, a gente às vezes não dá muita bola, mas a imagem que a gente passa, né, através de como nos portamos, no que nós vestimos, importa, tá, pessoal? Então, aqui agora a gente tem esse desafio de montar alguns looks. Segundo o Gabriel, é para um jantar, né? Acredito que ele vai comprar a camisa depois para jantar com a sua esposa. Assim espero, que esse desafio não tá fácil. Depois reunião de negócios e uma palestra, tá bom? Então beleza. Então aqui a gente vai começar então com o jantar, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos montar um lookzinho aqui. É verde, né? Verde. Cara. Bom, então aqui eu quis separar alguns modelos de calça, né, e composição dos looks, né, com calçado, né, e a calça. Obviamente, depois a gente pode ver alguma coisa de sobrepeças também, que como está frio, né, então acredito que também vale a pena algumas dicas aí. Mas para começar então, tá? Acredito que para um jantar, né,
depende muito, como eu sempre digo, tudo depende da ocasião. Dentro de cada estilo existem ocasiões. Então aqui, por exemplo, num jantar, né, digamos, um jantar em um local que não seja algo tão fora do convencional, eu acredito que compor com um jeans, tanto como ela é a camisa que o Gabriel escolheu, era uma camisa um tom mais claro, eu gosto de brincar com dentro dos próprios tons. Então uma calça mais clara, né, um jeans claro, fique bem legal. Porém eu também separei aqui um jeans mais escuro, né, um jeans preto, que também casa completamente com o look proposto. Dentro dessas duas opções, eu separei aqui com alguns tênis, dois Lacoste e um Veja. Por quê? Porque aqui nós temos, no caso, essas duas são duas opções semelhantes e aqui é uma opção um pouco diferente. Aqui é um tênis jogger e aqui são dois tênis que a gente chama sola caixa, né? Dois tênis mais clássicos, sola caixa. Aqui, indiferente, eu acabei pegando o Lacoste porque eu acredito que tem alguns tons, né, pela própria logo da marca, é uma logo legal, né, e ele traz o alligator, né, o crocodilo deles no tom verde, então ele acaba dando esse charme, né, eu sempre digo, grande questão de um look, às vezes ele mora mais na questão dos detalhes, né, então eu acredito que fique bem interessante, bem legal, casa tanto no jeans claro quanto no jeans escuro. E aqui é algo um pouco mais modal, porque o jogger tem voltado bastante, né? Apesar de ser considerado um tênis mais clássico, né? Que ele vem e vai, mas ele está bastante em alta agora e eu acho um tênis bem interessante também a questão dos detalhes em verde. Ele vai dar um leve contraste, então fica bem legal também. Bom, lembrando então, né, que a questão do linho, como a gente pode colocar a camisa de linho no inverno. Se você é uma pessoa que não sente muito frio, não há necessidade de você colocar uma peça por baixo. Mas eu, como sinto um pouquinho, e eu acredito que no inverno que faz aqui para nós, na nossa região principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, é interessante a gente colocar uma camiseta por baixo. Pode ser uma camiseta básica, né? Um tom, acredito que aqui fique mais legal, um tom mais claro. Eu separei para vocês aqui uma camiseta que acho que vai ficar bem legal e ela fica discreta, então fica super, super bem para a ocasião. Bom, então aqui eu separei duas camisetas básicas, né, brancas, de duas marcas diferentes, apesar de ambas serem camisetas de algodão. Então, qualquer uma das duas peças serviria tranquilamente para compor a camisa de linho. E, obviamente, depois a gente pode pensar em algumas peças de sobrepor. Como eu falei, aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, então é interessante a gente pensar em outras peças também para compor a estação que estamos, né? Mas por baixo, sendo bem sincero, eu acredito que ficaria bem interessante, até não só pela questão de temperatura, mas fica bem legal se você deixar o botão aparecendo levemente, ela também dá um contraste no estilo bem interessante. E basicamente em todos os looks serão necessários a gente colocar alguma peça sobreposta, né? Um casaco, algo do tipo. Bom, então eu separei aqui, como é o look a gente deixou um pouco mais despojado para o jantar, né? Então eu acredito que como a gente separou um calça jeans, enfim, com um tênis, eu acredito que dá para nós colocarmos uma jaqueta, né? Essa jaqueta é uma jaqueta da Columbia, ela é bem legal, ela é bem interessante, que ela conta com uma tecnologia chamada Omni-Heat. O que seria isso? É basicamente que ela é como se fosse um refletivo dentro, que ela ajuda a manter o calor. Então você não vai passar frio, ela vai manter o calor corporal, né? Então acredito que aqui ficaria um look bem legal. Eu peguei a clara justamente porque como a nossa escolhida camisa foi um tom mais claro, eu acredito que um tom claro assim deu um contraste bem legal. Até com o jeans ela fica tão legal com o jeans escuro, né? Com o jeans preto, quanto com o jeans mais claro. Então a minha escolhida para o look de jantar seria essa jaqueta da Columbia.
eu optei por deixar as calças Chinos mais para uma situação de negócios, né? Então, para reuniões de negócios, eu acho que fica bem interessante, porque geralmente quando você vai, né, são ambientes mais corporativos, então tem um pouco desse apelo de um pouco mais formal, digamos assim. Então, eu acredito que a calça Kino não precisa de uma calça social propriamente dita. A própria calça Kino ele traz esse ar. E eu acredito que um tênis, a gente chama sapatinho slip, mocassim, enfim, né, ele é mais voltado para um tênis slip, né, que são tênis que a gente só enfia o pé, sem cadarço, né? Eu trouxe algumas variações de acordo com o estilo dos modelos de calça, tá? Eu trouxe tons, essas 3 calças são basicamente a mesma calça, porém diferentes tons. Então vai muito também do gosto, né? Pode brincar com o seu próprio gosto. Diferentes cores e texturas, né? De sapatos assim, ó. Esse também tá bem legal com um detalhezinho, né? Ele fica um pouco mais formal, digamos assim, e estes aqui eles ficam um pouco mais despojados, porque são tons mais claros, mas eles casam bem por conta da cor, né, que mais uma vez o nosso querido Gabriel escolheu, então acho que fica bem legal também. Então, pessoal, pro look de reunião de negócios e palestra, são 2 looks que, digamos assim, eles poderiam ter basicamente uma peça semelhante, tá? Mas eu separei 2 aqui que eu acredito que são bem versáteis e ficariam bem interessantes em ambas as situações. Então aqui eu separei uma jaqueta da Tommy, né? Com os braços aqui mais estilo moletom, né? Ela trabalha com 2 tipos de textura, fica bem legal, bem elegante. Última ocasião, né, conforme proposto, é palestra, né? Isso vai depender muito se você vai estar no lado do palestrante ou se você vai estar no lado do espectador. Por que isso? Eu separei pensando mais na questão de você ser o palestrante, tá? Até para destoar um pouco da questão de reunião de negócios, né? Porque ele meio que se enquadra mais ou menos aí. Pode também utilizar outros estilos, mas eu pensei num detalhe que geralmente o palestrante, né, quando não estamos falando de painéis, onde são palestrantes que estão discutindo, debatendo algum assunto, que eles geralmente estão sentados, né, e dependendo da ocasião também, mas voltando para o casual, eu pensei em geralmente palestrantes quando eles têm que palestrar em pé. E eu acho muito legal que agora alguns tênis mais casuais assim, né, sports chics, eles estão vindo mais com alguns solados, né, de tênis que eram de performance. No caso, esse tênis aqui ele conta com um solado em TPU e borracha. O que é o TPU? O TPU é o famoso Boost, né, Ultra Boost, muito conhecido da modelo da Adidas, que após algum tempo, né, conforme patentes, enfim, quando caiu, muitas outras marcas aderiram, pois ele é um solado que ele aparenta levemente, mas de longe você não percebe muito, né, a diferença da textura do solado. E ele tem um cabedal meia assim, e ele é muito confortável. Então o palestrante geralmente ele vai estar em pé, ele vai caminhar para um lado, vai caminhar para o outro, então ele vai estar muito em pé, e isso acaba, né, sendo um diferencial de conforto para ele poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu separei 2 modelos aqui que seguiriam mais ou menos a mesma linha de calça, tá? Calça Kino, com esses 2 outros modelos. Então acabou que ficou mais ou menos mudando somente o calçado. E aqui uma jaqueta mais clássica da Lacoste, que também é uma jaqueta mais puxando para uma jaqueta um pouco mais social, né? Um pouco mais elegante, assim, por assim dizer, até pelo corte dela, o estilo dela, né? Então acho que ficaria bem interessante também. Vamos ver como é que fica?
pessoal. Por hoje é isso. Desafio aceito. Concluído com sucesso. E lembrando só que temos diversos, né, como vocês puderam ver, alguns modelos a gente separou mais cores, então a maioria das peças, né, que a gente trabalha aqui na loja tem variação de cores e tamanhos, né? Então fica ligado para os próximos conteúdos e já ativa o sininho aqui para não perder nada.